Fala, traders. Tudo certo? Hoje o mercado de lado, não quis fazer muita coisa, faltou volatilidade, faltou volume financeiro. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e mini dólar. Vamos fazer projeções para nos prepararmos para amanhã, que pode ser um bom dia. Vamos evitar aquela bola curva no rim, que a gente não sabe se vai no banheiro ou vomita. E vamos dar uma olhada, começando pelas notícias. Como eu falei anteriormente, né? As notícias, cara, nada demais até quinta-feira. Amanhã tem estoques de petróleo bruto e a ata da reunião do FONC. Estoques de petróleo bruto 11h30 da manhã. FONC 15 horas da tarde. Eu já não vou mais estar aqui. Então, cara, nada de notícia relevante amanhã. Relativamente estaria campo aberto para operar sem maiores problemas. E aí na quinta que vai ter alguma coisa, tá bom? Vamos dar uma olhada. Começando pelos 7 minutos do mini índice. Cara, o mini índice, pra tu ver, ó, eu falei pra vocês o perigo desse troço aqui, né, cara? Aquele movimento que ele ficou devendo lá do dia 20 de junho, se eu não me engano, ele tentou buscar esse movimento, mas notem que tem uma força muito pesada de compra, né, cara? Não permite derrubar o mercado e chegar onde a gente precisava que ele chegasse, né? E romper um suporte que aparentemente era um suporte bem parrudo e bem forte, cara. Não fez, ficou devendo ainda um movimento. Vamos ver se amanhã ele consegue chegar nessa regiãozinha aqui para fechar esse movimento de vez e a gente almejar um reteste de topo. Talvez fechar o pêndulo aqui que ele ficou devendo também, porque se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente vai ver que tem um pêndulo. Esse cara aqui, cadê? Esse cara aqui, ó, ele ficou devendo esse movimento aqui. Ele fez lá para baixo. Então a gente tem aqui, ó, um objetivo bem delimitado e traçado aqui, ó. Um provável rompimento de topo aí, reteste de topo e um rompimento leve. E aí se a gente der mais uma afastada, a gente também identifica regiões de topo fortes, 144 mil pontos. Então, bullish, seguimos bullish. Se a gente der uma olhada aqui, cara, no diário, ele tá segurando na média de 21, cara. Não quer largar o osso, a média de 200 tá lá embaixo. Lembra daquele megafone que eu achei que ele ia voltar para dentro do megafone, que ele fez aqui um provável movimento para vir para baixo, e aí ele voltou, foi repelido, não voltou mais lá, saiu daquele range, tá querendo fazer um breakout em cima do range. Lembra do movimento que a gente espera? Movimentinho de sair, voltar e aí romper de vez, né? Ele tá tentando fazer isso, meio torto, que não deveria entrar no range mais, deveria ser aqui esse movimento. Esse cara tá vindo com força, ele pode tentar um ataque nos 144 mil pontos, sim. Índice bullish, quebrando minha cara, mas é isso aí, não é sobre estar certo. Lembrem-se disso. Voltando aqui para a cena dos estudos aqui dos 60 minutos, vamos lá para os 20 mil ticks do mini índice. Vamos dar uma olhadinha, ó, aquela região que eu falei para vocês, ó. Ele quase chegou nela, mas não chegou. Ele tentou vir para baixo e fechar o movimento, mas não fechou, ficou devendo. Compradores bateram forte de novo. Esse pêndulo que eu achei que ele poderia rotacionar, não, cara, não. Ele já voltou para dentro do range. Esse pêndulo foi resetado e já está aqui, ó, desse tamanho. Então ele pode fazer um breakout pullback, tentar atacar essa região aqui, fazer duas perninhas vir para cá e chilepa e lá em cima. Não foi um dia interessante, não foi um dia... Cara, foi um dia morno pra caramba, morno. Quer ver uma coisa? Vou provar para vocês que foi um dia morno. Dá uma olhada nos 12 minutos. Olha isso aqui, cara. Nada aconteceu. Ele chegou a testar a média de 200. Lembra que eu falei da média de 200? Ele testou, cara, e foi repelido. A média de 200 falou, não, daqui não vai passar. Nós é touro, nós tá na força. Touro, é vida no win. Quer passar daqui. Então, pra gente atacar aqui essa história de uma maneira coerente, ele tá dando sinal da compra já, né, cara? Tá dando sinal da compra. Cara, isso aqui é um dia medíocre. Não vale a pena. Por isso que eu fiz uma operação só no mini dólar e vazei, porque eu vi que não valia a pena. Os 12 minutos ali, só dá uma olhada nele, tu vai ver que, nossa, era sombra superior e inferior, tava um absurdo. Então, cara, ele tá afiando os dentes aqui para fazer um movimento, e eu apostaria numa compra. Inclusive, eu já uniria esses pontos aqui, ó. E esperaria por um movimento bom, na boa. Esperaria por um first test, best test. Se não fizer e der um sinal muito bom para compra, a gente vai para compra. Aqui ele já tá querendo fazer, ó. Fez um teste, 2 testes, ele já tá fazendo 2 falhas da venda aqui, pra já dar-lhe a pedrada amanhã e começar no alto. Esse prior aqui pode ser um indício. Ele talvez vir um pouco mais embaixo aqui, tentar fechar esse movimento, para daqui ele vir bem feliz na compra. Caso ele não faça isso e siga nesse range, siga fazendo esse mesmo movimento aqui, ó, sem querer fazer nada, cara, a gente tem que esperar de preferência que ele venha para baixo, para a gente poder medir esse pêndulo de novo. Aqui a gente já tem uma medida, a gente já sabe que ele veio para cá. Então, caso ele tente cruzar, a gente tem que entender que ele pode não ultrapassar essa regiãozinha aqui.
Então o ideal seria que ele aumentasse um pouco esse pêndulo, que ele viesse mais para baixo e chegasse próximo dessa região, fechasse esse movimento. Isso aqui seria o meu sonho. Que ele fechasse esse movimento, que ele efetivamente finalizasse o movimento dos vendedores. E sim, a gente vai ter esse pêndulo como parâmetro, e a gente vai jogar esse pêndulo aqui para cima, e aí a gente tem aquele lance fantástico de tentar entrar numa região, por exemplo, eu não sei, né? A gente não tem bola de cristal, mas numa região que a gente vai ter isso aqui de risco, né? E a gente vai ter isso aqui de provável lucro. E aí é bom. E o troço está do nosso lado. Tudo que a gente tem que fazer é observar aquela nossa pirâmide, estrutura de mercado. A região está excelente para ser um comprador. A gente precisa que a média de 21 nos dê indício de que efetivamente vai fazer alguma coisa. Notem que aqui ela não deu nenhum indício no dia de que iria fazer alguma coisa. Só disse que ia ficar de lado o tempo inteiro. Em nenhum momento ela afastou. Então não, a gente não tem interesse disso. A gente tem interesse de que o movimento seja direcional, um afastamento da média de 21. E de novo, por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. A gente consegue fazer uma operação que a gente sai do risco bem rápido. Daí ele vai fazer o trabalho dele, ele vai seguir um movimento, vai fazer a asepsia da mesa, vai dar-lhe a violinada na galera, só que a gente entrou bem antes porque a gente entrou em ticks. Então a probabilidade da gente fugir da violinada é muito grande. E a gente fugindo da violinada, é só esperar o mercado seguir o movimento dele, que pode levar horas. E aí a gente coleta 2.000 pontos, 1.500 pontos, entendeu? Arrisca 150, 135 e coleta 800, 1.000, 1.500, 2.000, o céu é o limite. 60 minutos, mini dólar. E aqui tá a nossa operação, fizemos só isso aqui. Não teve muita coisa pra fazer, cara, não teve. Felizmente não teve. Vou tirar daqui pra não ficar aparecendo ali, que isso aí nos incomoda. Movimento curto também. Cara, violinadas, isso aqui leia-se violinadas, né? Violinadas, isso aqui não é fácil de operar. Eu não fiquei confortável com os movimentos que o dólar fez. E aí o dólar tá aqui, ó, num gap de baixa criado hoje, um gap de alta criado ontem. Ele tá nesse meio do caminho. Tem esse suporte aqui que foi rompido, que eu tenho que até deletar. Eu vou até deletar, nem tem interesse nisso aqui. E aí tem essa areazinha aqui para fazer a brincadeira dele. Bearish, com certeza, bearish. Não tô encontrando nada que dê indícios de que ele vai fazer uma reversão. Tudo que ele tá fazendo é pullback. E é isso. Tentou um ataque, viu só? Ele tentou um ataque bom, tentou outro ataque bom e o mercado puxou ele para baixo, né? Não quis saber, né? Então, cara, o menor indício de venda é legal, legal. O problema é que aqui ó, a gente tá no meio do caminho, né? Aqui foi o último topo que ele fez, ali foi o último fundo. Olha exatamente onde ele tá. Praticamente no meio do caminho. Muito perigoso. Tem que tentar operar nessas regiões, né? Vende aqui, compra aqui. Pelo menos que teste prior, pelo menos que chegue próximo de priors bem definidos, onde ele pode fazer a reversão de novo e capotar. Ou pelo menos que ele feche o gap e venha daqui. Ó, aqui a gente pode vir tranquilamente, retestar fundo. Tá em franca queda do Império. Tem que aproveitar. Bearish. 5.000 ticks. Ah, e nos 60 minutos, eu ia mostrar pra vocês, que não era mentira. O interesse maior é essa região aqui, ó. Região onde ele pode fazer um breakout pullback. Ele pode chegar lá, fazer um pullback, bater lá e capotar com tudo. Like, subscribe, thank you. E vir abaixo del culo del perrito, lá onde eu tinha falado da outra vez, 5,38, 5,35. O cara tem que sonhar. 5.000 ticks. A gente vai ter que buscar essas regiões aí, cara. Os 5.000 ticks, esse range tá mais embaixo, né? Esse range foi criado aqui há mais tempo que ele não conseguiu se liberar dele, né? Então, nos 5.000 ticks, iria uma rotação desse cara aqui. Só que agora, cara, porra, essa região aqui de... Porra, gap aqui, o troço tá meio complexo, né? Eu não lembro de ter visto, assim, dois gaps tão curtos, um próximo do outro, sem fechar. Não lembro, cara. O objetivo aqui seria rotacionar aqui esse pêndulo. Queria muito que ele rotacionasse esse pêndulo. Nossa, seria o meu sonho. Mas para isso ele tem que vir um pouco mais alto. Aqui, talvez fechar o gap. Chegar próximo desse fechamento de gap. E aí sim, entregar os pontos. Virar morro abaixo e buscar o gap lá embaixo. Bem rápido. Tenho muito interesse disso. Muito interesse disso. Mas tudo que a gente tem que fazer é observar a média de 21, cara. A gente observa a média de 21 e espera ele mostrar os dentes. A região, o dólar, cara, tá baixo para ser um vendedor, mas ele não para de cair, né? Então, ao menor sinal claro de uma venda, a gente vai dar-lhe. Aqui para mim tava perfeito, ó. Inclusive, esse movimento aqui, na live eu falo sobre ele, né, cara? Tinha um movimento bom aqui, a média mudou muito rápido. O problema é que o stop tava muito longo. Então ele fez aqui uma tentativa bem clara, duas tentativas bem claras, só que ele não testou a média de 21, isso aí me deixou muito intrigado. Ele tinha 6 pontos, aí entregou 16 pontos direcionais. Depois ele vai lá e limpa a galera, quer saber. Então, pô, ficou uma coisa meio estranha, sabe? Não deu um indício de que queria cruzar o range. Aí, pô, lá no meio da tarde ele faz um movimento legal, né, cara? Difícil de fazer essa operação aqui, cara. Isso mesmo.
Até porque aqui ele deu uma baita trollada, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Uma tentativa bem definida, duas tentativas bem definidas, teste de praio. Olha esse sinal aqui, meu amigo. Olha esse sinal aqui. Isso aqui é um sinal lindo para uma venda. E o que ele faz? Uf. Tu vai lá e abre outra operação, stop curto também. Uf. E aqui, onde é que tá o sinal? Não tem sinal. Aqui ele faz um V-top. Capota. Um jato. Muito perigoso esse dólar, mas muito perigoso. Aqui já está em processo para tentar vir num pullback. Ó. Uma tentativa, duas tentativas, topos e fundos ascendentes. Ele está querendo já vir. Vai fazer um movimento grande para o alto. O que esperar e o que fazer desse cara aqui? O certo, o bom, seria ele abrir um gap de alta. Pesado. Aqui. Continuar subindo. Muito louco. Muito louco. Que nem ele fez ali embaixo ali. Traça esses carinha aqui. Só para ver ele falhar. Não vai entrar. Só para ver ele falhar. Ele pode vir, fazer o movimento e na sequência capotar-lhe com tudo. Derreter o melão. E buscar a entrada desse range, buscar lá aquele gap. Isso aqui é só porque a gente conhece como é que funciona. Mas o cara não vai atrás desse negócio aqui. Não acha que esse cara reverteu. Não vejo indícios de reversão ainda. Não vejo indícios de reversão. Toda vez que ele vem de arrasto. Pode ver, ó. Dá uma olhada nesse afastamento aqui. Dá uma olhada nesse afastamento aqui. Agora olha isso aqui. Hã? Agora olha isso aqui. Isso aqui. Tu vai me dizer que isso aqui afastou? Não, cara. Não. É bearish. Qualquer movimentinho bearish a gente vai. Deixa ele fazer o movimento dele. Senta nas mãos. O ruim aqui é se ele não faz isso. O sonho é ele abrir um gap, fechar aquele gap lá no alto, lá, encerrar o movimento e capotar. O problema é se ele vem para baixo. Aí ele nos quebra as pernas. Daí ele vai fechar esse gap aqui, vem caindo, fecha. Tem mais um pouco. A gente não vai poder perseguir esse cara aqui. Porque daí o fundo está muito próximo. Muito risco para o provável lucro. É que a gente vai ter que sentar nas mãos. Esperar o cara fazer um movimento. Mesma coisa. A gente pode até olhar aqui, ó. Traçar o canalzinho. E esperar ele fazer esses testes aqui nos praios para ver o que ele vai fazer. Mas, cara, muito arriscado a gente seguir esse cara aqui. Muito arriscado. Aqui a gente vai ter que esperar realmente que ele faça um movimento de alta. Se quiser vir aqui numa trap contra o sentido de mercado, se ele vier muito fácil, ok. E muito rápido, ok. Não tem problema. A gente vai seguir o mesmo parâmetro como estava falando no índice. A gente vai medir a perna que ele veio para baixo aqui. Esse pêndulo vai replicá-la para cima e vai ficar de olho. Se ele fecha esse gap, ele vai tentar cruzar o range. Ele vai tentar fazer um pullback amarrado. A gente vai observar essa região aqui. Vai observar essa região aqui. Vai observar a região do gap. Para prováveis saídas. É o menor sinal de venda, a gente vai vir na venda. Porque esse cara aqui é vendedor. Simples. Se ele não fizer nada e abrir aqui e ficar andando de lado, cara, mesma coisa que o índice. A gente vai precisar esperar. O ideal é que, na verdade, o ideal é que ele vá para cima primeiro. Para a gente ter um parâmetro. E aí a gente bate na venda. E daí a gente vai ter um parâmetro, a gente vai ter um pêndulo dentro desse range novo que ele tem para fazer a rotação. Aí tudo bem. Aí a gente consegue apostar. E daí a gente sabe que se ele veio até aqui, é aquela relação que nos beneficia. Ele veio até aqui, é isso aqui de risco para isso aqui de lucro. Tá show. O contrário, não. É a mesma história. Observar o afastamento da média de 21. Para mim, quem manda nessa história são ursos. Entrar na compra, cara, muita atenção para entrar na compra. Muita atenção. Não é garantido. Pode dar muito errado. O dólar bate forte. É isso, cara. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa o seu like. Comenta aí o que você viu hoje do mini índice mini dólar, o que você achou do dia monótono de hoje. E já aproveita e se inscreve no canal para não perder as lives, as operações que eu faço ao vivo e principalmente as projeções, que a gente tenta fazer o máximo de projeções para nos prepararmos para o próximo dia, para não sermos pegos de surpresa. Essa é a ideia dessa história. Me dedico sempre a fazer isso porque eu acho importante. Cara, isso aqui é fundamental no day trade. A gente precisa estudar e se dedicar e saber como o mercado funciona, porque o mercado são padrões que se repetem. Como diz Joseph James, repetition. O mercado é repetição. Se a gente começar a observar sempre esses padrões, a gente consegue fazer projeções e ficar preparado para o próximo dia. Se o cara vem e faz aquilo ali que a gente já está esperando, a gente já sabe. E não é surpreendido por aquela bola curva que bate na boca do estômago que a gente não sabe o que a gente vai fazer. E a gente espera sentadinho, senta nas mãozinhas, espera o momento certo para atacar. Tá bom? Obrigado, boa noite, durmam bem. Amanhã tem live, 9h20, 9h15 eu abro a live ali pra gente curtir. Tá bom? Obrigado, durmam bem. Muito obrigado pelo apoio de sempre.